vocês um pouquinho aqui, tá? Eu vou deixar tudo que a gente for conversando, as aulas que a gente for dando por aqui, gravadas e depois eu disponibilizo para vocês lá, tá? Deixa eu só arrumar aqui, ver se eu consigo ver todo mundo que está aqui presente. Se vocês acharam tranquilo por esse caminho, facinho de entrar, entraram direto pelo link. Se vocês quiserem, eu agradeço, inclusive, se vocês puderem ou responder pelo chat, que o Zoom permite, tá? Ou responder pelo microfone mesmo, só falando um de cada vez, tá? Ah, o Rafael respondeu que entrou pelo link. Beleza. Então tá bom. O que a gente vai tentar fazer? Eu sei, até vocês, se vocês quiserem me falar um pouquinho da turma de vocês, quem quiser, que nem todo mundo tem facilidade com internet, né, conexão com a internet. A pessoa está falando que entrou pelo link, legal. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar sempre para vocês uma videoaula, como eu deixei lá, disponível, curtinha, que vai, na realidade é curtinha porque eu falo um pouquinho mais rápido, porque é uma videoaula, né? Aí vocês vão olhar a videoaula, ver se tem alguma dúvida. Daí a gente vai aproveitar essas reuniões que a gente vai fazer ao vivo no horário de aula para fazer duas coisas, para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Então eu vou projetar aqui os slides de novo. Quem quiser falar alguma coisa do livro texto, fica à vontade também. Aí vocês tiram as dúvidas e depois eu passo sempre um exercíciozinho. No caso de vocês agora, vocês já têm o exercício, né? Vocês já fizeram. Na verdade, quase ninguém me entregou ainda, mas eu já postei faz tempo para vocês o exercício, tá? Quem não for falar exatamente agora, se quiser deixar, por exemplo, o microfone no mudo, deixar no mute, para a gente não ficar ouvindo o ruído do lado de fora. Aí, quando vocês forem falar, vocês podem ligar o áudio de novo, tá bom? Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu assistir a videoaula que eu coloquei ontem? Ou não? Ou ainda não? Ela está dentro da sala de aula lá do Google, com um link para o YouTube, porque está no YouTube. Rafael ainda não assisti, ainda não vi. Tá. Então, como hoje é o nosso primeiro dia, eu vou falar para vocês todas as regras, né? Isso que a gente vai fazer hoje, na realidade, né? Falar todas as regras. Ó, quem é o Galaxy J7 Prime? Não colocou o nome. Vê se você consegue colocar o seu nome, porque eu posso chamar pelo nome, né? Não pelo nome do celular. A Jéssica disse que conseguiu assistir, legal. Tá. As pessoas que estão dizendo que não conseguiram assistir, não conseguiram porque não conseguiu abrir ou porque não deu tempo ainda? Ah, é o Henrique, do celular, beleza. Não abre? Ah, tá, por tempo. Thaísa, dá uma olhadinha de novo, porque algumas pessoas conseguiram assistir, então, às vezes é conexão, alguma coisa assim, tá? Eu testei o link, também estava funcionando. Tá. Então, assim, pessoal, o que é essa aula é sobre o quê? O que eu recomendo para vocês? Para quem não assistiu, assistir lá, ver se tem alguma dúvida. Depois eu passo para vocês de novo o link, quem não tiver. Thaísa, se você não conseguir entrar, de fato, eu posso colocar o documento todo lá no Google Classroom, às vezes é alguma coisa com o link que não está entrando, tá? Aí vocês vão assistir esses 20 minutinhos de aula, e aí a gente volta para tirar dúvida, vai ser sempre assim, tá? Eu vou colocar só o slide aqui na frente para vocês verem sobre o que era a aula. E aí,
não dá pra gente fazer a aula toda de novo, vocês vão assistir e depois a gente tira a dúvida, tá? E sobre o exercício, vocês conseguiram ver? Deixa eu só colocar aqui. Ó, pessoal, a aula era essa daqui, era sobre herança genética. Então, eu expliquei um pouquinho sobre a lei de Mendel, o que que era a primeira e a segunda lei de Mendel, sobre os alelos, né, genes alelos. Então, quando a gente tem o dominante, o recessivo, eu vou colocar uma luzinha ali para ver se fica mais claro. Sobre as características se distribuírem independentemente uma da outra. Então, eu tenho o pai, a mãe, não necessariamente a gente herda metade do material genético de cada um. Aí falei pouquinho sobre meiose, herança genética, algumas síndromes que tem, aí genética de populações, tá? O que que é mutação, o que que é polimorfismo, como é que se detecta as mutações e os polimorfismos em alguma população. Aí mostrei a população lá do Tibete comparado com a da China, tá? E depois no final eu fiz um exercício. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Fale um pouquinho para mim, quem fez o exercício ou conseguiu abrir pelo menos a atividade que eu pedi? E entendeu o que que é mapa conceitual? Eu já coloquei já semana passada, pessoal, um link. Henrique, fala Henrique. Gabriele fez o mapa conceitual, beleza. Quem fez o mapa conceitual, eu imagino que tenha entendido um pouquinho do que a Leide colocou. Entendi o que é, não fiz ainda. Eu estava acompanhando o livro-texto, fazendo meus resumos no caderno. Beleza, Leide. A hora que você assistir a aula, a videoaula, vai ficar um pouquinho mais claro também, vai ficar mais fácil. Tá, conseguiu abrir, entendi de boa, tá. Essa aula sobre herança genética é a última da parte mais básica de genética. Aí daqui para frente a gente vai falar um pouquinho mais da parte aplicada. Na próxima aula, já na semana que vem, a gente vai falar de obesidade e genética, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar a aula no dia anterior ou 2 dias anteriores, se eu conseguir gravar antes. Deixo lá para vocês com o link do YouTube. Vocês assistem, só que o ideal é que vocês assistam um pouquinho antes de vir para a aula, para a gente só vir para tirar mais dúvida mesmo. Então, como a aula de vocês é das 8h25 às 9h40, a gente vai deixar sempre, sei lá, 15, 20 minutinhos das 8h25 até as 8h40, 8h50, uns 25 minutos, para vocês assistirem a aula, tá? Então eu vou deixar já marcada a sessão para as 8h40, vai. Porque aí vocês assistem esse tempinho de aula, no horário de aula, para assistir, e depois a gente vem para tirar dúvida, por esse mecanismo aqui do Zoom, que eu acho que facilita bastante, porque a gente consegue fazer essa web ao vivo, né? E deixo gravado também, certo? Vocês estão quietos, ninguém está falando nada. Deixa eu só ver se eu consigo abrir um slide, só para mostrar para vocês uma coisa que eu não falo lá na videoaula, tá? Só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui. Vocês estão vendo esse quadro branco aqui, né? Ok, eu acho que sim. Todo mundo entende o conceito de
alelos e genes. Bom, só para a gente lembrar, a gente tem 2 cópias de cada cromossomo, certo? Cada cromossomo, eu sou péssima de desenho, mas eu vou tentar aqui, tá? Eu desenhei a linha errada. Então, a gente tem lá um cromossomo e a gente tem lá a cópia desse cromossomo. Cada cromossomo, ele tem genes distribuídos na sua estrutura toda. Então, vamos imaginar que aqui em cima, nessa partezinha de cima aqui, eu tenho um gene. Esse gene que está nesse cromossomo, na cópia dele, a gente vai ter um gene com a mesma função. Mas não necessariamente eles são exatamente iguais, eles podem ter alguma trocazinha, alguma modificaçãozinha em um e no outro, tá? Então esse aqui, ele, por exemplo, essa característica desse cromossomo aqui, ela pode aparecer mais, e essa aqui pode aparecer menos, ou vice-versa. Quando ela aparece mais, por exemplo, a gente diz que é uma característica dominante, daí a gente coloca lá com uma letra maiúscula. Vamos imaginar que aqui seja a cor de olho. Quando ela aparece menos na população, uma característica recessiva. Então, vamos imaginar, o que aparece mais na população? O olho escuro ou o olho claro? Então, o olho escuro aparece mais, né? Se a gente for ver 75%, 80% do povo brasileiro tem o olho escuro. Para ter o olho escuro, o indivíduo basta ele ter um alelo dominante, né? Então, qualquer um deles. Então, se ele tiver os 2 alelos dominantes, ou tiver um dominante e um recessivo, ele tem o olho escuro. Deixa eu só colocar aqui. Se ele tiver os 2 alelos recessivos, ou seja, ele herdou do pai e da mãe as 2 características recessivas, daí ele vai ter o olho claro, tá? Aqui, olho claro. Então, quando a gente fala alelo, significa o quê? Significa o gene de um cromossomo e do outro, a cópia de um e do outro. Eles não são exatamente iguais, tá? Pessoal, se forem tendo dúvida, é só falar, tá? Eu já olho as dúvidas. Deixa eu só terminar de explicar aqui, porque não dá para olhar no chat ao mesmo tempo. Daí, alguém falou alguma coisa? Quer falar? Pode falar no microfone. Não? Não? Bom, vamos imaginar que a gente queira saber qual a chance de eu ter um filho de olho claro. Aí eu vou lá e vou tentar separar os 2 alelos e fazer um cruzamento. Vamos imaginar, olha, eu tenho o meu olho escuro. Então, o que eu sei se eu tiver um olho escuro? Eu sei que um alelo dominante eu tenho, certo? O outro eu já não sei. Aí, o meu marido, meu namorado, ele tem o olho claro. Se ele tem o olho claro, ele tem essa característica aqui. Então, ele vai ter um alelo de um gene recessivo e o outro também, certo? Vocês já devem ter visto isso lá no colégio. Aí que a gente faz então, ó. Esse aqui é meu namorado, ele tem o olho claro, então ele tem os 2 alelos recessivos. E aqui sou eu. Eu sei que um dominante eu tenho, o outro eu não sei. Como é que eu vou ficar sabendo? Eu vou pesquisar a minha geração anterior. Então, eu vou imaginar que o meu pai tem o olho claro. Se o meu pai tem o olho claro, eu com certeza vou ter também. Por quê? Ó, um alelo aqui veio da mãe. Veio da mãe. E um outro aqui veio do pai. Tá? Então, esse aqui veio do pai. Então, é sempre assim, uma característica veio de um, uma veio de outro.
Se o meu pai tem só o olho claro, ele só pode ter me dado um alelo recessivo. Então, eu vou aqui e completo aqui, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cruzar essas informações, ó. O azão com azinho, eu tenho azão, azinho. Um azinho com outro azinho, eu tenho azinho, azinho. Um azinho com outro azão, azão, azinho. E o último aqui, azinho com azinho. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Essas daqui, essas 4, são todas as possibilidades que vão ocorrer no meu filho, no meu descendente, certo? Então, se ele tiver uma dessas duas aqui, ele vai ter o olho escuro, certo? Que é esse aqui. Se ele tiver uma dessas duas aqui, ele vai ter o olho claro, certo? Então, a gente vai somando, olha, são 100% de chance dividido em 4 pedaços. Então, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. Pessoal, se não estiver usando o microfone e quiser só deixar no mudo, porque está fazendo barulho aqui. Então, aqui, ó, se a gente pegar, ó, 25% aqui e 25% aqui, e somar os dois, quanto é que vai dar? 50%. Então, o que que a gente sabe aqui? Que esse indivíduo aqui, quando cruza essas características do pai com essas da mãe ou vice-versa, ele vai ter 50% de chance de ter um filho de olho claro, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz o cruzamento. Isso aqui vocês já viram lá no ensino médio, teoricamente, tá? Mas se tiverem dúvida é só falar. Deixa eu ver as dúvidas que algumas pessoas colocaram aqui. O Leandro colocou aqui, ó. Bom dia, professor. Assisti a aula e fiquei com uma dúvida. Que parte exatamente do DNA é o gene? Tá. Olá, pessoal. Eita. O Leandro, não sei se você ouviu o que eu acabei de explicar agora, talvez você tenha ouvido. Deixa eu ver aqui. Ó, isso que eu acabei de explicar. Imagine que a gente tem lá no DNA, a gente não tem o DNA, ele não fica todo enroladinho dentro do cromossomo, todo enroladinho, ó. Imagine que esse aqui são os cromossomos. Cada partezinha desse cromossomo tem um gene. O que que é o gene? O gene é a unidade funcional que vai determinar uma característica física do indivíduo. Então, eu vou imaginar que nesse pedacinho aqui, lá do primeiro nucleotídeo até o 20º, por exemplo, a gente tem um gene. Aí do 21º ao 30º, a gente tem um outro gene. Então, o gene é uma partezinha do DNA que está dentro dos cromossomos. Certo? Sim ou não? O pessoal me responde se entendeu ou não. O Alexandre disse que não consegue ouvir nada. O pessoal, por favor, se vocês puderem só deixar no mudo o microfone, tem no lado esquerdo, do lado esquerdo da tela, embaixo, vocês descerem com o mouse, ou se estiver no celular. Pessoal, não estou conseguindo ouvir. Não é daqui, tá? É de algum de vocês. Ah, beleza. Agora sim. O Leandro falou, tinha perguntado antes da sua aula. Isso, exatamente. Pessoal, então depois o que eu vou pedir para vocês assistirem lá. Eu sei que tem gente que estava até abrindo. Assistam lá esses 20 minutos que eu coloquei para complementar o que eu acabei de falar agora e façam as tarefas. O que a gente vai fazer? O jeito que a gente tem para saber se vocês estão acompanhando ou não as aulas é com que vocês entreguem as tarefas que a gente for colocando e eu consigo corrigir dando feedback para vocês. Conseguiu ouvir, Alexandre? Muito bem. Então, depois vai ficar gravado a aula, tá? Eu já estou gravando
tá? E aí quem não conseguiu ver direito hoje, perdeu a conexão, algo do tipo, assiste depois, não tem problema, tá? Assiste o que eu acabei de explicar agora. Então vai ficar, o que que a gente vai estabelecer hoje, ó? Vocês vão ter, deixa eu até anotar aqui tudo que eu falei para depois não esquecer. Vocês vão ter sempre no dia anterior ou 2 dias antes, vocês vão ter a videoaula gravada e postada no YouTube. Se alguém de vocês não conseguir por algum problema, entrar pelo link do YouTube, vocês me avisem com antecedência. Então, se um dia antes, por exemplo, olha, não consegui entrar, já me avisa. Essa videoaula. Eu coloco antes, só que eu vou sempre deixar para vocês um pouquinho da aula. Então, eu vou abrir a sessão no horário normal de aula, mas só vou começar a falar com vocês um pouquinho depois, para ter esses 20 minutos. Então, a aula começa às 8h25, eu vou deixar das 8h25 às 8h45, mais ou menos, para vocês assistirem a videoaula, tá? Assistir a videoaula. Aí, das 8h45 até as 9h40, que é o que a gente tem, mais ou menos isso, né? Vocês vão ter para entrar aqui na web, tirar todas as dúvidas, e aí fazer os exercícios, tá? Geralmente, o que que eu vou fazer? Vou fazer poucos exercícios, pouquinha coisa, que dê tempo para vocês fazerem durante a aula mesmo. Porque senão, vocês vão ficar sobrecarregados, né? Porque aí tem uma coisa dessa da minha disciplina, depois de outra disciplina, aí vocês não vão conseguir dar conta de tudo. Então eu vou dar como se fosse uma ou duas perguntas da aula para vocês, só para vocês fixarem o que aprenderam e ver se realmente vocês ficaram com dúvida ou não, tá? Deixa eu só ver aqui na sala de aula de vocês. Ficaram com alguma dúvida para mexer no Google Sala de Aula? Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Tim, 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 tim. Ó, vocês já viram aqui, né? Não sei se aparece assim para vocês também, mas vai estar sempre assim, ó, no mural, nessa página inicial, vão estar os avisos. Então hoje eu coloquei de novo lá o link para vocês, o número da sessão do Zoom, e aí, ó, o que eu coloquei ontem, que estava agendado, tudo que foi colocando vai entrando aqui, então vocês vão acompanhando aqui. E aqui nas atividades, é tudo que eu for colocando para vocês. Então, ó, essa daqui é a aula que eu coloquei ontem, ó, tem o link do YouTube aqui, 17 minutos de aula. Depois a gente tem a atividade, que é o que é para vocês fazerem. Eu coloquei sem data de entrega, mas vocês têm que entregar até uma semana, até uns 2 dias antes do eu vou mudar essa data de entrega. 2 dias antes da aula posterior, porque senão vai acumulando dúvida, tá? Deixa eu colocar aqui. Colocar data de entrega. E também para eu dar tempo de corrigir, né, e saber se vocês têm. Então olha só, dos 34 pessoas que estão na sala, ninguém me entregou ainda, ninguém fez. Então tentem entregar por aqui, postar por aqui, porque eu consigo corrigir e já dar um feedback para vocês por aqui, tá? E aqui no último material, a gente tem deixa eu diminuir aqui. A gente tem as aulas, tá? Essa daqui é a aula 1, que é aquele início que a gente já fez, só para deixar aqui para vocês, para depois na hora que voltar às aulas, se tiver prova, você já tem o material. E a aula 2 de herança genética, que é o que a gente falou hoje, tá? Vocês vão tirar dúvida hoje. Tudo bem, gente? Sim ou não? Deixa eu conseguir aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, 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 sim. Pessoal, de conteúdo, mas ninguém tem dúvida de nada, tá tranquilo? Certeza?
Bom, quem não assistiu, então assiste. E hoje, como é a primeira vez, se vocês quiserem, mesmo que passe o horário de aula, irem colocando lá, eu não prometo só responder a dúvida na hora, porque eu tenho uma outra aula na sequência. Mas se vocês quiserem ir colocando lá no no chat, lá no mural, ou mandando, e dá para mandar comentários nas atividades. As dúvidas de vocês lá nos comentários, podem fazer, mesmo que eu não responda na hora. O Leandro falou que dúvidas agora não, difícil é lembrar de tudo depois. É, essa aula vocês vão ver que é a mais tranquila de todas, né. Quando as aulas que a gente fez presencial, que é de DNA, RNA, transcrição, tradução, são um pouco mais complexas. Que bom, né, que foi nesse momento, porque a herança genética ela não é tão difícil, tem alguns conceitos, né. Então entender como é que fazem esses cruzamentos, entender o que que determina a herança genética, saber o que que significa lá herdar uma característica genética, saber a diferença entre mutação e polimorfismo, entender o que que é uma variação genética, o que que determina, então são esses assuntos. Mas aí, quando voltar às aulas presenciais, e mesmo agora eu posso fazer para vocês uns tópicozinhos do que é importante entender dessa aula aqui. Essa aula não é difícil, tá? Mas, por favor, eu peço que vocês, acompanhem e assistam às aulas. O que que a gente combinou com os coordenadores, né, que foi nos determinado. E aí vocês devem ter conversado com o André também, deve ter explicado, que a gente vai sempre se manter disponível para vocês nos horários de aula. Então eu vou estar aqui disponível, mesmo que vocês falem: "Olha, eu não tenho dúvida", igual agora todo mundo está falando que não tem dúvida, até às 9h40. Tá, então até às 9h40 eu tô aqui. Depois: "Ah, professor, eu só consegui ver depois", tudo bem, vê depois, comenta, a hora que eu tiver um tempinho eu vou lá e tanto é que um monte de gente colocou algumas coisas antes do horário de aula e eu fui respondendo, tá. Acho que é o Leandro que colocou. Não, Henrique. "Professora, essas atividades precisam ser entregues pela turma do 5º semestre, que tem a disciplina como adaptação também, sabemos que é interessante pelo feedback, mas só para pontuar". O Henrique, todas essas atividades, não é nem que elas valem nota, mas elas valem como se fosse um registro de participação de vocês na disciplina. Então, quem não entregar, como é que eu vou saber se vocês participaram ou não? É como se fosse lá, vamos dizer assim, um controle de frequência de aula, tá? Então, é interessante que vocês entreguem sim, mesmo porque eu consigo interagir melhor com vocês, tá? Pelas tarefas que a gente for fazendo. O Essa primeira é o mapa conceitual, aí eu coloquei para vocês o livro-texto também, tá. Então, o que eu falar, mais o que tem no livro-texto, mais o que tem na videoaula, mais as dúvidas que a gente for tirando, é suficiente para vocês conseguirem fazer a tarefa, beleza? De nada, imagina. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida? Ó, eu vou me manter dentro da sala de aula do Google, tá. Eu vou só encerrar a sessão se ninguém tiver dúvida, aqui do Zoom, porque tem um tempo pré-determinado. Aí eu vou encerrar essa sessão, vou postar o vídeo dessa interação nossa lá, para vocês, quem quiser assistir, quem chegar depois, e vou me manter online lá na Google Sala de Aula. Então, comecem a fazer as tarefas, vocês têm até às 9h40. Se vocês tiverem uma dúvida, coloquem lá que eu vou respondendo no chat, tá bom? No mural de vocês. Beleza? Mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar. Beleza, Rafael. Para as próximas aulas, pessoal, se vocês conseguirem colocar, algumas pessoas colocaram, né? Colocar lá os rostinhos de vocês para eu saber quem são, ou então ligar a câmera, se vocês puderem. Mesmo que vocês fiquem com o microfone no mudo, se vocês quiserem ligar as câmeras para não ficar falando com o computador, né, ficar falando com pessoinhas que eu consigo ver, tá bom? Beleza, Leandro. Então façam a atividade agora, tá?
Isso, Alexandre. Faça as atividades e vê as videoaulas. Mas para o fim da semana eu já vou colocar a aula da semana que vem, tá? E entrem aqui para eu saber, porque fica registrado as pessoas que participaram, tá? Entrem por aqui, fica gravado, eu sei quem participou, quem interagiu, tá bom? Toda vez a gente vai deixar esse link aberto. Então tá bom, gente. O complicado é a nossa cara de sono. Ah, normal, faz parte. Vocês não vão assim para a faculdade também, com essas caras de sono? Ótimo, que aí eu consigo ver vocês com a cara de sono. Eu também, ó, tô com até com o cabelo molhado. Tá bom, gente? Já estou com saudades, né, a gente sente uma saudade física, né, quando a gente fica isolado, a gente sente saudade física de todo mundo, tá bom? Então tá bom, galerinha, até mais. Fico lá online à disposição de vocês, tá?